Você sintonizou na Rádio Nova Era FM 86,7. Está começando agora mais um episódio do podcast da Nova Era. Sejam muito bem-vindos à Rádio Nova Era, o podcast da Nova Era. Meu nome é Fernando. Meu nome é Leonardo. E hoje o nosso convidado é o professor de História aqui do Bentão, Américo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder compartilhar minhas experiências com vocês. A gente agradece, Américo, por você ter vindo. Começa, Fernando. Primeira pergunta. Professor, falando um pouco da sua carreira, a gente queria saber um pouco sobre você e no que você é formado. Bom, eu sou bacharel e licenciado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Depois eu voltei para um primeiro mestrado, onde eu estava trabalhando com políticas de memória na cidade. Esse primeiro mestrado, infelizmente, eu não cheguei a defender a dissertação, mas eu fiz todos os créditos, o que me confere um grau de especialização. E depois eu retornei para fazer um mestrado na educação, trabalhando com história das instituições escolares, que resultou em uma dissertação sobre os anos iniciais da Escola Técnica Estadual Bento Quirino. E qual a melhor memória que você tem da faculdade? Uma coisa que tenha te marcado? Bom, eu acho que a faculdade é um momento único na vida da gente, né? Eu ainda, quando ingressei na universidade, era muito vinculado ao movimento estudantil, então eu participava ativamente das atividades do centro acadêmico. Isso foi uma coisa assim, que eu acho que me marcou e contribuiu para a minha formação. E aí tem um lado bom, obviamente, que são as festas que lá nos anos 80 a universidade tinha muitas. Professor, por que você quis fazer esses cursos? O que te fez chegar hoje até aqui, né? E essa escolha de carreira? Bom, então vamos lá. Eu acho que a minha migração para a área de ciências humanas, em geral, vem da minha militância no movimento estudantil ainda enquanto secundarista, né? E participava dos centros cívicos, que à época era um organismo que a legislação permitia, porque os grêmios estudantis tinham sido colocados na ilegalidade. Nos anos de 84, 1985, eu participei da campanha Grêmio Livre Já, que resultou, em 1985, numa lei que permitiu a retomada dos grêmios estudantis de forma livre, né? A principal diferença é que o centro cívico tinha um professor orientador e era controlado pela direção da escola. O Grêmio, então, passou a ser livre. Isso é uma coisa da qual eu me orgulho. E aí eu acabei ingressando na militância. Aí tem um elemento fundamental também para entender como eu vim parar na história. Porque, a priori, o meu interesse era fazer Direito na Faculdade Marco São Francisco, na Universidade de São Paulo. Eu prestei o vestibular, só que eu fiquei por um ponto. Tá? Eu estava de 48 pontos, eu fiz 47. E aí eu acabei passando na História na Unicamp. E aí eu vim fazer o curso de História na Universidade Estadual de Campinas. Eu me apaixonei, eu sempre gostei de História, né? Mesmo antes da faculdade. E aí, para minha sorte, o meu azar, não sei, quando eu me formei, eu prestei um concurso, primeiro da Prefeitura Municipal de Campinas, e eu passei em primeiro lugar e me tornei historiador do Museu da Cidade. Nesse processo, eu já dava aula aqui no Bento, só que eu não era concursado, eu era o regime de contratação, à época se chamava STT, que era um regime de contratação temporário. Nesse processo, o Bento ainda era Secretaria de Estado da Educação, e depois ele virou Centro Paula Souza. Em 94, eu prestei um concurso para o Bento e também prestei para a Secretaria de Estado da Educação. E, de novo, para minha sorte, o meu azar, não sei dizer, eu acabei sendo aprovado nos dois. Tanto que eu escolhi na educação, na escola Antônio Vilela Júnior. E no Bento, por exemplo, não tinha aula livre, mas tinha aula de substituição. Porque quem passou em primeiro lugar foi o professor Ormeite, mas que à época ela exercia a direção.
Então, ela era detentora das aulas livres, mas ela se afastava para estar na direção e aí tinha aula em substituição. Aí eu tive que escolher, eu fui para Rio Claro, no Armando Bahia, Escola Industrial de Rio Claro, onde eu tinha 10 aulas em Rio Claro, para eu me tornar efetivo, e eu completava com mais 17 horas aulas aqui no Bento. E aproveitando que você falou disso, como é que você entrou aqui no evento? Então, Assim, quando, porque, como que foi isso? é uma história interessante também. Na realidade, eu comecei a minha experiência profissional no magistério no ano de 1991. E a professora Ormeide, que eu falei, ela era vice-diretora da Escola Estadual Coriolano Monteiro. E eu fui trabalhar com ela. E eu ainda estava no último ano de faculdade, nem formado era. E lá eu desenvolvi um trabalho que ela gostou. Em especial por quê? Porque ela queria que tivesse um grêmio estudantil na Coriolano Monteiro. E aí eu ajudei os meninos a montarem o grêmio e ela ficou muito feliz com isso. Na atribuição do ano seguinte, a atribuição de aulas foi aqui no Bento Quirino. O Bento Quirino ainda era Secretaria de Estado de Educação. E aí a Ormeide me encontrou aqui e perguntou o que eu estava fazendo, não sei o quê. E eu falei, olha, estou aqui para atribuição de aulas. Aí ela me convidou, falou, não, olha, aqui no Bento vai ter aula livre, então você escolhe aqui. E aí eu comecei, mas volto a falar, né, sem concurso, eu era contratado, portanto, não tinha nem processo seletivo, era por pontuação. Tá? Aí em 94 foi quando saiu o concurso, que aí o Bento saiu da Secretaria de Estado da Educação, foi para a Ciência e Tecnologia, São Paulo Souza, aí eu prestei o concurso e eu me tornei efetivo. Isso faz quanto tempo você trabalha aqui no Bentão? No Bentão, desde 1991. Então vai para 33 anos. 33 anos. E você falou que passou a ser historiador no Museu da Cidade. Mas assim, como é que de historiador você passou a professor? Porque o cargo de professor ele é um dos poucos cargos na administração pública que ele permite o acúmulo. Tá? Professor e médico, salvo melhor lembrança. Só que tem que ser professor da disciplina e um cargo técnico na disciplina. Então, como eu passei no concurso de historiador da prefeitura, que é a parte técnica do professor de história, isso a lei permitia. Tá? Eu tive que declinar do Antônio Vilela Júnior, que eu também fui aprovado e cheguei a escolher, porque aí a lei não permitia a tríplice acúmulo. Eu não poderia ocupar 3 cargos públicos, um na Secretaria de Estado da Educação, um no Centro Paulo Souza e um na Prefeitura. Então a minha opção foi por ficar no Centro Paulo Souza. À época a diferença salarial era bastante significativa, pensar. E você falou também é historiador do museu. Há quanto tempo você gosta do museu? Qual que você acha assim, que você se adaptou mais em ser professor, em ser historiador do Bentão? Qual que... Bom, eu acho que eu gosto de ambos. Tá? Agora eu reconheço que são trabalhos diferentes. Porque no museu meu trabalho é mais focado na área de pesquisa. Pesquisa sobre, lá nos anos 90, sobre cultura material, ou seja, o acervo, os objetos. Mais recentemente se cria a variável da chamada do patrimônio cultural e material, que a gente também trabalha, que aí são as tradições, danças, os fazeres, etc. Então, eu acho que isso é uma dinâmica. A outra é a dinâmica dentro de sala de aula, onde eu tento sempre articular a docência com o processo de pesquisa. Né? Então, por isso que nos primeiros anos, por exemplo, eu gosto de fazer com que os alunos se iniciem na pesquisa, para eles entenderem que a história não é o que está no livro didático. Porque esse passagem do livro didático, muitas vezes, a meu ver, ele presta quase que um desserviço, porque traz uma ideia de que a história é algo estático, estática, acabada, pronta,
quando na realidade não é. O conhecimento histórico está num processo constante de reconstrução para atender as demandas políticas do momento que você está vivendo. Então, assim, eu curto os dois. Já teve momentos até que eu falei que no Bentão eu vinha me divertir e na prefeitura eu ia trabalhar, porque meu vencimento na prefeitura era bem maior que o do Bento, tá? Mas na realidade eu gosto dos dois. E falando um pouco primeiro de Bentão, qual a maior mudança que você nota assim, desde que você entrou aqui no começo dos anos 90 até hoje? Nossa, são muitas. A maior, e aqui eu particularmente penso que a escola sofre os impactos até hoje, foi o desvínculo instituído nos anos 90, mais especificamente em 1997, entre o ensino médio e o ensino técnico. Eu acredito que até 1997, a última turma que ingressou, nós tínhamos um ensino integrado de fato. Por quê? Porque quando ia fazer o planejamento, era o planejamento de eletrônica, era o planejamento de mecânica, era o planejamento à época, tá? Hoje o curso nem existe mais. Pensei em técnico mecânico, era o planejamento de contabilidade, todo mundo junto. Professores da área técnica e professores do chamado núcleo comum. Tá? Quando veio o desvínculo, essa integração ela desapareceu. Bom, depois, a educação no Brasil é marcada por idas e vindas, né? A reforma da reforma, como vocês estão vivenciando agora, voltou a ser integrado. Mas aí é o que eu falo, para mim não é mais integrado, é juntado. Não tem o mesmo fim. Não tem, e mesmo planejamento. Então, a galera da eletrônica faz o seu planejamento, a galera da mecânica faz o seu planejamento, a galera da área de gestão faz o seu planejamento, e o pessoal do núcleo comum faz um planejamento. Então, eu percebo muitas vezes que há um descompasso entre as demandas, por exemplo, das disciplinas técnicas com aquilo que as disciplinas do chamado núcleo comum podem oferecer. Que aí fica tudo separado. Tipo, alunos de primeiro eletrônica e de primeiro MEC em matemática, aprendendo coisas diferentes, por exemplo, sempre estão no mesmo ano. Não, mas teria que ser diferente. Até porque, veja bem, as demandas dos cursos são diferentes. Não faria nenhum sentido, por exemplo, um aluno do eletrotécnica ter eletricidade em física no terceiro ano. Sim. Porque ele tem isso no primeiro ano. Porque precisa para o curso. Enquanto a mecânica, por exemplo, não faria nenhum sentido ele ter a mecânica no terceiro ano. Então era essa coisa que a gente ia organizando, entendeu? Olha, e que hoje, do meu ponto de vista, não tem mais, né? Tanto é que, se você olhar os próprios planos de curso, você pega um núcleo comum, é fechado, é idêntico. O que, a meu ver, volto a falar, não é uma integração, é uma junção. Se junta as duas coisas, você não integra. E qual que é, assim, qual que é a maior dificuldade que você vê hoje em dia em ser professor? No tempo atual, é a maior dificuldade em ser professor. Bom, então aí eu acho que essa pergunta são de duas naturezas. Primeiro eu vou falar a maior dificuldade para mim, que estou com 54 para 55 anos e com 33 anos de magistério. Então eu acho que hoje existe um descompasso muito grande, uma diferença etária muito grande entre a minha geração e a geração dos alunos. Quando eu comecei a dar aula aqui, eu tinha 21 e eu tinha aluno de 20. Então a gente estava geracional, a gente estava mais próximo. Então, Hoje as ideias, as mesmas ideias, o mesmo debate, entendeu? As mesmas preocupações, nós éramos mais próximos, né? Hoje, por exemplo, eu até brinco que eu tento correr atrás de vocês, né? Porque vocês começaram com o Orkut, eu fui lá e abri o Orkut de tanto que vocês que eu falo estudantes, não vocês indivíduos. Aí eu fiz o Orkut, vocês saíram do Orkut, foi pro Facebook.
Levou um tempo, eu cheguei no Facebook. Aí hoje vocês saíram do Facebook, já estão no Instagram. E aí eu não tenho nem Instagram, nem TikTok, nem tenho mais essa, essa dinâmica. Eu, a bem da verdade, cada dia que passo, estou esperando aposentar para jogar o celular fora e sair das redes sociais e voltar a ter uma vida real. Que aí quando você entra no Facebook, a gente entra no Instagram e você ainda começou o Facebook agora. Bom, então essa é para mim. Agora, eu acho que na realidade do tempo presente, a maior dificuldade para os professores em geral, independentes, tem sido lidar com as defasagens que são consequências do isolamento durante a pandemia. Eu acho que, infelizmente, isso impactou tanto na formação dos alunos, como no próprio tipo de linguagem que os alunos hoje pretendem se utilizar. E isso me preocupa muito. Então, por exemplo, tenho tido recentes experiências com a galera produzindo vídeos que eu acho assim fantástico. Só que você pede para um menino produzir um texto de 15 linhas, o cara não consegue juntar sujeito, verbo e predicado. Então, isso é uma coisa que me preocupa, por quê? Não porque a linguagem escrita seja mais importante, é uma linguagem, assim como a linguagem audiovisual. Só que, em geral, vocês serão avaliados em processos seletivos, etc., por essa linguagem escrita. E aí, então, eu percebo, por exemplo, a meninada hoje, poucos leem, né? No ano passado, conversando com o terceiro MEC, um dos meninos falou que para eles lerem um texto de 10 páginas é um suplício. Porra, falei para eles, quando eu comecei a dar aula aqui, fazendo meus alunos meus sertões do Euclides da Cunha. Se eu fizer isso com vocês não passam da terceira página. Tá? Então, essa é uma coisa também que a gente vai ter aí, que um dia vai ter que afunilar. Na pergunta também sobre por que você se tornou responsável pelo centro de memórias aqui da escola? Como é que foi essa dinâmica? Tem até um artigo publicado sobre isso, vou resumir aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, quando nós chegamos na escola em 92, a professora Meire tinha acabado de assumir a direção, e a gente começou a investigar, a pesquisar a escola, etc., e a gente descobriu que a escola tinha um acervo material muito rico, muito valioso. Esse acervo era composto por livros técnicos do século XIX, início do século XX, fotos que vêm desde 1914, 1915, quando tem o início da construção do prédio, até o tempo presente, na época dos anos 90, né? Hoje nós estamos até 2000. E aí o que acontece? Enquanto professor de história, eu achava que essa documentação ela era muito importante para preservar a memória da escola, mas também para iniciar os nossos alunos no processo de pesquisa. Sempre lembrando, eu sempre trabalhei com essa tônica de que a história não está no livro didático, a história está na vida da gente, a gente vai ter aqui. Então, num primeiro momento, a gente fez essa campanha junto com os alunos. Em 1997, foi feita a primeira festa comemorativa aos 80 anos da escola. Que, na realidade, em 97 foi 80 anos da construção do primeiro prédio, onde hoje funciona o Cotuca. A bem da verdade, o primeiro dia de aula foi no dia 1º de abril de 1918. Tá? Mas aí a gente começou a trabalhar, dar uma organicidade, montava exposições contando a história da escola, até que em 98, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tinha uma linha de financiamento para investimento em ensino público. E aí houve uma parceria entre o Centro Paula Souza, a Faculdade de Educação da USP, e o Bento Quirino, em função desse histórico que eu falei, desse acervo, etc., ele foi convidado a participar. E aí a FAPESP liberou recursos que permitiu a gente inaugurar o primeiro dos centros de memória das escolas técnicas, que hoje tem mais de 40, salvo melhor lembrança, tá? No Bento Quirino, no ano de 2000. E aí foi uma experiência muito gratificante. Por quê? Porque a gente se reunia todos os sábados aqui, os alunos vinham em forma de mutirão,
né? E eles vinham, a gente higienizava os livros, a gente tratava as fotos, e aí a gente conseguiu dar uma organicidade para toda essa documentação, tá? Então foi um pouco nesse processo que a gente foi. Aí essa documentação acabou sendo utilizada para a minha dissertação de mestrado. A documentação também deu origem à dissertação, eu não vou lembrar o nome da autora aqui, Bento Quirino Coutuca, Os Passos do Ensino Profissional em Campinas, Maria Pedroso Lúcia da Cruz, acho que é esse o nome dela. E depois do doutorado ela fez em cima da documentação do dispensário de puericultura, que é uma documentação que está junto, que está armazenada no centro de memória, tá? Eu queria comentar que, assim, do mesmo jeito que nas escolas hoje a gente tem laboratórios de química, aqui, como se é uma escola técnica, cursos de elétrica e indústria, a gente tem laboratório de elétrica, uma oficina mecânica. Eu acho muito interessante que as escolas tenham, no centro de memórias, no memorial, algum lugar que os alunos possam ter contato com o que você falou, da história ser um trabalho que analisa a vida mesmo, não o aluno sentar e só ficar ouvindo o que aconteceu e, sabe, eu acho que fica só... Então, ter um espaço desse é interessante para a gente ter, tipo, fazer essa discussão mais próxima. Para que o aluno possa participar mais do que só escutar. Exatamente. A ideia é essa, é que ele se envolva na pesquisa, até porque isso vai aumentar a própria relação de pertencimento dele com a unidade escolar. Diga-se de passagem, quando a gente inaugurou o Centro de Memória lá nos anos 2000, uma das primeiras percepções que a gente teve é que mudou a relação dos alunos com o próprio patrimônio escolar. Então, quando a gente chega em 92, a escola era marcada por pichações, problemas de depredação. Nesse trabalho de tratar o acervo, cuidando das peças, os próprios alunos foram revendo o seu comportamento, entendeu? Então, nós tivemos, falando aí em 2004, aproximadamente, um período onde esse tipo de problema, ou de depredação, de pichação, etc., praticamente havia desaparecido, né? Recentemente a gente voltou a ter alguns problemas desse tipo. Eu acho que é por conta disso, é porque muitas vezes o aluno não se apropria de todos os recursos da escola, né? Eu acho que é até interessante, desculpa, cortar. Eu acho até interessante do ponto que ele colocou, né, de todas as escolas terem até assim o centro de memórias, porque fica interessante a gente mesmo como aluno do Bentão, o centro de memórias aqui do Bentão mostra pra gente, por exemplo, a história, então a gente sabe da história do lugar que a gente está estudando, então comentar com pessoas familiares, olha, eu sei a história da escola, eu sei onde eu estou estudando, você sabia que minha escola já foi um pouquinho onde hoje é Cutuca? Eu acho que é muito importante, porque então o aluno não só estuda, ele também sabe onde ele estuda, a história do lugar que ele estuda, que é uma representatividade muito grande, porque sabendo da história, é uma influência até por lutar pelo aquilo que ele precisa nos estudos, porque ele sabe da história do Bentão, e é uma história, uma luta, então ele não vai deixar com que, sabendo dessa história, que ele não lute pelo aquilo que ele precisa também para o estudo dele. Perfeito, e para pensar o próprio desdobramento do curso, né? Porque, por exemplo, um trabalho que achei muito interessante foi feito por um aluno. Ele fez um manual de ligação entre a disciplina de mecanografia, que existia nos anos 80, que virou mecanografia e processamento de dados, depois virou curso técnico em informática, depois virou o atual curso técnico em desenvolvimento de sistema. Então dá para você pensar a própria trajetória do seu curso. Não só essa trajetória até o tempo presente, mas vislumbrar uma trajetória lá para frente, entendeu? Então eu acho que uma das tônicas também é essa, né? O que eu queria falar que eu acho muito legal é assim, a gente já fez um trabalho que a gente foi no Centro de Memórias, a gente viu tudo que tinha lá, produziu vídeos sobre, e no Centro de Memória eu, pelo menos, conheci uma parte da história da cidade que você não acha no Google. Porque se eu for lá e colocar no Google História da Europa, tem um monte de coisa sobre. Mas história sobre, por exemplo, Campinas, é muito difícil de encontrar. Eu acho que, visitando o Centro de Memórias, a gente pode
ter contato não só com a história da escola, mas a história da cidade, em aspectos que geralmente a gente não encontra na internet. A gente vê histórias mais específicas de Campinas, não o que passa, como foi criado, mas sim histórias de lutas de Campinas assim que não foram divulgadas, por exemplo, que só a escola tem como saber. Porque um dos papéis, né, da história de um centro de memória, e aí eu vou parafrasear o Peter Burke, um historiador, é fazer com que a sociedade lembre aquilo que ela quer esquecer, né? Então, tem determinados episódios que vão ser cristalizados, vão para a memória oficial, e aí isso as pessoas se lembram. Agora, quando você vai para um centro de memória, você tem acesso à documentação, você vai começar a descobrir coisas que essa memória oficial muitas vezes não queria que você soubesse, que ela não conta, entendeu? Que ela oculta, que às vezes ela camufla, que ela distorce, vamos dizer assim. Que monta a história do jeito que ela... Que monta a história de uma forma que é conveniente para quem foi o vencedor. É no centro de memória que você vai conseguir recuperar, por exemplo, o discurso do vencido, que normalmente ele acaba sendo silenciado, porque a história que prevalece, na maior parte das vezes, é, né, do herói, é do vencedor. E agora, Michael, um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco de você, sobre os seus hobbies. Professor, quando a gente sabe que você gosta muito de moto, você conta bastante pra gente na sala de aula, que você gosta de sair para andar de moto, pega o seu fim de semana e sai para andar de moto sem responsabilidade, sem, como fala? Maiores preocupações. Isso, sem preocupações, vamos dizer assim. Então, eu queria saber, quando surgiu esse amor pela moto, Onde que isso vem? de onde que veio esse gostar dessa aventura? Tá. Bom, eu sempre gostei de moto, tá? Só que eu nunca tive muito juízo para ter moto. Eu não costumo brincar que até os 26 anos eu destruí 3 carros. Se fosse moto, eu teria uma boa notícia, eu teria destruído apenas um, porque provavelmente eu não teria sobrevivido, tá? Só que, à época, eu era casado com uma outra pessoa e essa pessoa não queria que eu tivesse moto em hipótese alguma. Até porque conhecia o malucão, né? Aí, já com 40 anos, essa moça com a qual eu era casado, ela meio que me autorizou a comprar a moto, tá? E aí eu comprei, a gente passou a viajar, fazer viagens longas, né? Outros estados, outros países, enfim. E aí, a partir daí, isso virou, né, a minha paixão. Eu costumo pensar assim, que a gente tem uma vida corrida, de trabalho, etc. Então, nos fins de semana, é um momento que eu, assim, consigo me desligar de todos esses afazeres, né? E aí eu tenho um outro enfoque, tá? Então, começou com 40, agora eu estou com 54, e espero que, enquanto eu conseguir pilotar, que também a gente tem que saber que chega um momento que a moto é pesada, o corpo não vai, mas enquanto eu conseguir, eu pretendo continuar. E assim, tem mais algum hobby que você tem, que você gosta, alguma coisa de fazer, Ou você falaria também, assim, que é o seu hobby, assim, que você... além de andar de moto? Bom, quando mais jovem, e aí até paradoxal, eu adorava jogar basquete. Fui jogador, né, quando criança, até os 17, 18 anos, jogador, eu recebi um salário mínimo para jogar no time da cidade, disputar campeonato estadual. Quando eu vim para Campinas, eu fui chamado para jogar no time do tênis. Só que era um time do tênis não remunerado. Você tinha só a prerrogativa de se tornar sócio-atleta. Então, como você jogava pelo time, você tinha direito de usufruir da estrutura do clube. Só que o horário do treino batia com a minha aula de filosofia da história. E aí são aqueles momentos que você tem que tomar algumas decisões, né? Eu falei, não, olha, eu vim para cá eu sou natural de Jabuticabal, eu vim para cá para estudar. Então agora a prioridade tem que ser estudar. E aí eu parei de treinar, de jogar mesmo,
Mas eu continuava brincando. Terça, quinta, sábado e domingo tinha uma galera da Unicamp que se reunia lá na educação física para jogar. E aí eu continuei a jogar até os 26, 27 anos. E aí, por isso que eu falo que é paradoxal. Eu achei que o basquete estava ficando um pouco violento, entendeu? Porque eu perdi dente, soco, não foi soco de briga, foi Bater, um lance de jogo. E aí eu falei, não, tá na hora de dar um tempo. Mas aí eu continuei jogando eventualmente com os alunos, tanto é que os meninos me chamavam de Homem de Ferro na segunda-feira. Eu morava no condomínio, a galera ia jogar comigo, depois a gente fazia um churrasquinho. E aí no dia seguinte eles ficavam tirando sarro porque eu chegava com o corpo todo duro, né? Porque jogava com o molecada de 14, 15 anos. Aí eu parei em geral. Atualmente eu voltei a fazer uma atividade física, que é o Muay Thai, que é uma luta, por isso que eu falo, parei o basquete pela violenta e voltei para o Muay Thai, onde fico colocando soco e chute com as pessoas, né? Meio paradoxal. Só que assim, eu não faço Muay Thai na perspectiva de competição. Faço Muay Thai na perspectiva de uma atividade física que eu gosto, que eu acho que assim, trabalha bem a parte orgânica, muscular. E, então hoje são esses Algo que possa mexer bastante, mas que também esteja do seu gosto, porque fazer algo, um esporte principalmente, uma atividade física que não gosta é bem mais difícil. Exato. Eu até cheguei a fazer, antes da pandemia, natação. Só que, passada a pandemia, eu voltei para a natação, só que aí eu conheci o Muay Thai. E aí eu fiz a opção pelo Muay Thai, porque não que a natação não seja uma modalidade esportiva fantástica também, mas é porque eu me sentia melhor com o conteúdo de Muay Thai. Vamos então pro bate-bola? Vamos. Então vamos lá. A gente vai fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua mente. O nosso bate-bola é jogo rápido. Então vamos lá. Uma cor, Preto, Uma comida. feijoada, um filme, 1492, A Conquista do Paraíso. Um livro. E um só, Ou só. O Capital, Karl Marx. um autor, Marx. Um animal. Cachorro. um estilo musical, Rock and roll. Uma música. Born to Be Wild. uma moto, Uma só? Eles são heritage. Não vivo sem. Moto. um lugar preferido, O teto à beira-rio. Um lugar que já visitou. Terra do Rio do Rastro. um lugar que sonha em ir, Cuba. A escola é. Fantástica, mas precisa tomar cuidado para manter a qualidade. alguém que inspira, Alguém que me inspira. Ernesto Guevara Nietzsche. Che Guevara. Um sonho que ainda tem. Comprar mais uma moto. um sonho que já realizou. Comprar a moto. Então, muito obrigado. A gente quer agradecer a presença, você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente, para a gente descobrir mais um pouco da sua carreira, da sua vida. Então, a gente agradece. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando aqui a minha história e memória com vocês. Obrigado. Então, o episódio do Nova Era foi esse. A gente vai ficando por aqui, mas toda semana, às sextas-feiras, às 4 da tarde, tem um episódio novo. E fiquem ligados que sempre tem muito mais por aí. Você chegou ao fim de mais um episódio. Espero que tenha gostado. Rádio Nova Era, o podcast da Nova Era.